Em 1991, existia um telefone público no cruzamento da Second Street e Jefferson Street, em Clinton, Missouri. Essa cabine telefônica ficava no estacionamento de uma loja chamada Food Barn. Aproximadamente às 23 horas e 15 minutos do dia 4 de abril de 1991, quem entrou naquela cabine foi Angela Hammond, de 20 anos. Ela estava em uma ligação com seu noivo Rob. Durante a conversa, Angela percebeu uma movimentação estranha. Um veículo estacionou ao lado do seu e de dentro dele saiu um homem. Com um comportamento suspeito, ele entrou na cabine de telefone ao lado, mas não usou o aparelho. Minutos depois, Rob pôde ouvir sua noiva gritando enquanto o telefone se chocava contra as paredes da cabine. Aqueles segundos de silêncio foram seguidos por uma voz masculina que dizia: "Eu não queria usar o telefone de qualquer forma." Clinton é uma cidade razoavelmente pequena em Missouri. Com uma grande diversidade de terrenos, é possível passar por planícies no norte e encontrar pântanos no sul. Clinton abriga uma população de pouco menos de 10 mil indivíduos. Em 1991, uma dessas pessoas era Angela Mary Hammond, também conhecida como Andy, que na época tinha 20 anos de idade. Ela nasceu em um lar saudável e teve o suporte necessário em todas as áreas da vida. Extremamente popular, Angela estava sempre cercada de amigos, e muitos deles foram carregados do colégio para a fase adulta. A jovem parecia ser sempre o centro das atenções, e foi descrita como alguém extrovertida, carismática e alegre. Em certo momento, ela ganhou um Mustang dos pais, e usava toda a oportunidade que tinha para andar com ele pela cidade. Na época, Angela estava se relacionando com um garoto de 18 anos, chamado Rob Schiffer. Mais novo, ele ainda estava terminando o ensino médio. Assim como Angela, Rob era alguém muito popular. Ele era um dos principais jogadores de futebol americano da escola e tinha todos os olhos voltados em sua direção. Eles se conheceram, começaram a namorar e Angela ficou grávida. Pouco depois eles ficaram noivos e já falavam sobre casamento. A notícia da gravidez parece ter causado impacto positivo em todos os afetados. Rob prometeu para Angela que a protegeria por toda a vida. Uma promessa que o assombrou para sempre, mas chegaremos lá. A festa de casamento já estava sendo planejada, bem como o espaço no qual o bebê ficaria. E para sustentar a família, Rob planejava se alistar no exército. Enquanto isso, Angela estava estudando na Universidade Estadual Missouri. O casal estava incrivelmente feliz. O melhor momento de suas vidas estava sempre no próximo dia, até que não esteve. Isso porque no dia 4 de abril de 1991, o sonho da vida perfeita foi estraçalhado. Angela estava grávida de 4 meses e, assim como Rob, ansiosa pela chegada do bebê que deveria acontecer em setembro, próximo do casamento. Naquela quinta-feira, Angela estava em um churrasco com Rob e suas amigas Kyla e Marcia, em um local a aproximadamente 20 minutos de Clinton. O encontro foi um sucesso e Angela voltou em seu Mustang, chegando de volta à cidade aproximadamente às 21 horas. Ela estava dando uma carona para Rob e Kyla, e eles resolveram passear na região por mais um tempo. Às 22 horas, Angela parou o carro na frente da casa da mãe de Rob. Esse jovem morava com a mãe e o irmão mais novo. Sua mãe trabalhava na parte da noite e era Rob quem tomava conta do irmão. Eles se despediram e Angela seguiu viagem com sua amiga Kyla ainda no veículo. O plano era dirigir pela cidade até o retorno da mãe de Rob, que deveria acontecer perto da meia-noite. Dessa forma, eles poderiam se ver novamente. Aproximadamente às 23 horas e 15 minutos, Angela parou o carro na frente da casa de sua amiga Kyla. A moça se despediu, desceu do carro e entrou em casa. O plano era voltar para a casa de Rob, mas Angela já estava cansada e pensou que seria melhor encerrar o dia. Ela não tinha telefone em sua residência e, para avisar o noivo, precisava usar o telefone público. O mais próximo estava localizado no estacionamento de um local chamado Food Barns, uma loja de conveniência localizada no centro da cidade, entre a Second Street e Jefferson Street. O Mustang de Angela entrou no estacionamento e parou ao lado de uma das cabines telefônicas. Ela desceu e fez a ligação. O contato foi estabelecido às 23 horas e 23 minutos, quando Rob atendeu o telefone. Eles conversaram por um tempo, até que o tom de voz de Angela começou a mudar. Ela percebeu que o mesmo veículo passou à sua frente diversas vezes. Seus olhos começaram a seguir o carro que rodeou o estacionamento em baixa velocidade, até que entrou. Os faróis daquele veículo sequestraram os olhos de Angela e assistiu o medo preencher seu estômago. Rob percebeu a mudança na voz da noiva e perguntou se estava tudo bem. Angela então começou a descrever a cena sem tirar os olhos do veículo. E lentamente, ele estacionou bem ao lado do seu. As ruas estavam vazias, assim como as vagas. Com comércios fechados e janelas trancadas,
A porta do carro se abriu para revelar um homem. Esse sujeito fez contato visual com Angela e caminhou para a cabine telefônica ao lado. Entretanto, ele não tocou no aparelho. Ele ficou ali dentro parado, sem realizar nenhuma ação. A voz de Angela entregava medo através da ligação, não apenas por ela, mas também pelo bebê. Ao noivo, ela disse que esse homem misterioso tinha uma aparência suja. Seu cabelo comprido parecia bagunçado, ele usava óculos e vestia um macacão. Após alguns minutos, esse homem deixou a cabine, caminhou até o próprio veículo, acendeu uma lanterna e começou a vasculhar o interior do porta-malas. Angela descreveu o veículo como sendo uma picape Ford verde, modelo antigo. A conversa entre Rob e Angela já não existia mais, e agora ele apenas ouviu uma história de terror sendo narrada pela noiva. Para tentar acalmar Angela, Rob disse que talvez o telefone ao lado não estivesse funcionando, e esse homem apenas estivesse esperando Angela para usar o aparelho. Talvez, se ao notar a circulação do veículo suspeito, Angela tivesse desligado e se trancado em seu carro, a história fosse diferente. Mas ela não tinha como saber e agora já era tarde demais. Rob então encorajou Angela para que perguntasse a esse homem se ele queria usar o telefone. Do outro lado da linha, ele conseguiu ouvir a resposta. Não, ele já vai voltar. Rob tentou mudar de assunto e continuou conversando com Angela por mais alguns minutos, até que a mulher se calou. O silêncio foi quebrado por um grito, seguido pelo som do telefone se chocando contra as paredes da cabine. O pânico passou de Angela para Rob, que percebeu que alguém tinha pego o telefone. Foi quando ele ouviu uma voz masculina dizendo: "Eu não queria usar o telefone de qualquer forma." A ligação foi encerrada e Rob permaneceu paralisado, ainda pressionando o aparelho contra o ouvido. O barulho contínuo e monotônico que indicava o fim da ligação fez o jovem despertar para a realidade. Sem pensar duas vezes, ele correu para fora, entrou em seu carro e acelerou. Rob não estava armado e, realisticamente, não teria a chance de enfrentar um criminoso adulto que, muito provavelmente, estaria armado. O mais inteligente seria acionar a polícia. Rob era o líder do time de futebol americano da escola e alguém extremamente popular. Indivíduos nessa posição tendem a apresentar um nível mais elevado de confiança. Isso, somado à promessa que tinha feito para Angela de que a protegeria, pode tê-la impulsionado a sair ao encontro do criminoso. De qualquer forma, Rob afundou o pé no acelerador em direção ao estacionamento. Angela já tinha compartilhado com ele sua localização. Com a janela aberta, ele ignorou os sinais e placas enquanto espremia o volante com as mãos. A casa da mãe de Rob ficava a poucos quarteirões daquele estacionamento, e no trajeto ele percebeu outro carro vindo em sua direção. Uma picape Ford verde, modelo antigo. Com velocidades parecidas, os carros se cruzaram e, segundo Rob, ele pôde ouvir sua namorada gritando seu nome. Com uma manobra arriscada, ele conseguiu mudar de direção enquanto assistia o veículo do suspeito pelo retrovisor. Rob perseguiu aquele carro por um longo trajeto até que ele virou à direita, em Calvert Drive. Ele copiou o movimento, mas infelizmente seu carro perdeu velocidade ao entrar na rua. Acredita-se que a mudança brusca de direção resultou em danos na transmissão do veículo. Esses danos foram os responsáveis por diminuir a velocidade do carro de Rob até que ele parou de se mover. A picape verde foi engolida pela escuridão e desapareceu. Desesperado e já ao lado de fora do carro, Rob acenou para diferentes motoristas implorando por ajuda. Quando um dos carros parou, ele rapidamente entrou no veículo, dizendo que precisavam seguir uma picape. A mulher se negou a continuar a perseguição e conduziu Rob para a delegacia. Angela Hammond estava desaparecida. A investigação começou pelo estacionamento, onde a jovem esteve pela última vez. Seu carro ainda estava no local e não apresentava danos ou sinais de arrombamento. Na cabine telefônica onde estava, a extremidade do aparelho foi encontrada no chão, o que indicava que o botão para encerrar a ligação tivesse sido pressionado pelo criminoso ao invés de colocar o telefone no suporte. Isso apontava para um local de interesse onde digitais possivelmente seriam encontradas, mas pela tecnologia da época, essa não foi uma prioridade. Sem câmeras, pistas ou suspeitos, a investigação enfrentou dificuldades para progredir. Angela não tinha dívidas ou inimigos, não estava sendo ameaçada e o seu carro não tinha sido vasculhado por itens de valor. O FBI assumiu o caso e começou pela pessoa mais próxima, seu noivo Rob. Para este caso não será incomum encontrarmos diferentes versões com origem no mesmo evento. Parte disso aconteceu porque, para alguns, Rob é suspeito e, portanto, suas alegações estariam corrompidas em algum nível. O FBI assumiu duas frentes para esse sujeito, uma que acreditou em Rob e outra que não. Para a segunda, a versão da perseguição parecia fantasiosa demais, e alguns pontos foram levantados. O primeiro foi o grito.
Enquanto é possível que Robbie tenha ouvido Angela gritar o seu nome, também é improvável devido às circunstâncias. Em casos assim, geralmente a vítima está com algum tipo de mordaça ou fita, justamente para diminuir o barulho. Ela precisava ter reconhecido o veículo em meio ao pânico e gritado enquanto ambos se cruzavam em alta velocidade. Também é possível que, movido pelo momento, Robbie acredite ter ouvido algo que nunca aconteceu. Mas de qualquer forma, esse não foi o único ponto estranho. Aquela perseguição aconteceu por aproximadamente 3 quilômetros, e boa parte desse tempo foi já na direção contrária. Parecia estranho que o carro tivesse quebrado muito tempo após a manobra, ainda que possível. O veículo foi avaliado por um profissional que não apontou para a sabotagem, o que nos leva de volta ao primeiro grupo, que escolheu acreditar em Robbie. Eles descobriram que aquele veículo já tinha sido levado ao mecânico algum tempo antes, por danos parecidos, e a manobra para mudar de direção pode ter terminado de danificar a transmissão. Fora isso, Robbie não tinha motivações para desejar que Angela e seu bebê desaparecessem. Nenhuma evidência apontou para a infidelidade de nenhuma das partes. Angela não era milionária e eles raramente brigavam. Robbie foi levado a interrogatório diversas vezes e sustentou a mesma versão dos eventos em todas elas. Ele era de fato alguém corajoso que fez o que pôde para salvar a noiva, mas não conseguiu. Eventualmente, ele foi retirado da lista de suspeitos. A polícia foi capaz de colher depoimentos pela cidade e encontrou 2 testemunhas que puderam ajudar. Essas pessoas diziam ter visto essa picape circulando por ali e foram capazes de dar uma descrição mais detalhada. Pintada em 2 tons de verde, o veículo era de um modelo antigo dos anos 60 ou 70. No vidro traseiro existia um adesivo de um peixe saindo da água. Aquelas eram informações muito relevantes que poderiam ajudar a resolver o caso. Esse adesivo poderia ser facilmente identificado e diferenciaria esse carro dos outros. A descrição foi comunicada pelo rádio e todas as viaturas do estado passaram a procurar pelo veículo, mas infelizmente sem sucesso. Uma recompensa de $10.000 foi colocada para qualquer pista que levasse a Angela. Muitas pessoas entraram em contato, mas nenhuma delas conseguiu ajudar na investigação. Enquanto a população tomava conhecimento sobre o desaparecimento, os agentes moveram a lista de suspeitos e chegaram a Bill Barker, o ex-namorado de Angela. E aqui temos novamente 2 versões. Algumas pessoas acreditam que Angela estava grávida de Bill, não de Robbie. Entretanto, esse rumor surgiu apenas após o desaparecimento da moça. Não existe nenhuma evidência que aponte para a infidelidade e o próprio Bill já negou essa história. É comum que para casos como este, histórias sejam inventadas a partir do nada, com o objetivo de especular ou trazer alguma conclusão, ainda que equivocada. Algumas pessoas criam teorias e rumores sem ter o contexto, porque para elas, o que importa é encontrar um culpado, independente de como. Bill foi levado a interrogatório, mas também foi descartado. O próximo suspeito da lista foi Kenneth McDuff. Ele foi um serial killer que esteve ativo entre a metade dos anos 60 e começo de 90. Ele estava em Missouri nessa época. Kenneth era um psicopata que sequestrava jovens para matá-las. Ele era do Texas, mas cometeu parte dos seus crimes na Califórnia. Acredita-se que ele tenha feito algo entre 9 e 14 vítimas. Ele exibia o perfil perfeito para aquele crime e esteve na região na mesma época. A descrição informada por Angela não tinha como ser muito precisa. Estava escuro naquele local e o seu nível de estresse deveria estar elevado. Talvez não fosse fácil dizer se o homem estava disfarçado ou não. De qualquer forma, a investigação não conseguiu conectá-lo ao sequestro. Kenneth foi executado pelo Estado aos 52 anos de idade em 17 de setembro de 1998 via injeção letal. Tommy Lynn Sells era outro assassino em série que estava ativo no mesmo período. Ele também esteve em Missouri na época do desaparecimento de Angela. Seu modus operandi era parecido com o de Kenneth, envolvendo sequestro e assassinato de garotas. Ele era levemente mais parecido com a descrição da vítima do que Kenneth, mas ainda era difícil dizer. Ao contrário de tatuagens, altura e cicatrizes, barba e cabelo são facilmente manipuláveis. Tommy alegou ter feito mais de 70 vítimas, mas a investigação também não conseguiu conectá-lo ao sequestro de Angela. E com tantos serial killers à solta naquela época, não faltavam candidatos à vaga de responsável. Tommy foi executado pelo Estado via injeção letal em 3 de abril de 2014, aos 49 anos de idade. De volta à estaca zero, a polícia recebeu uma ligação de um homem. Ele dizia ter certeza de ter visto Angela no Canadá. Cartazes foram colocados na região, mas o caso não progrediu. O acúmulo de dias causava preocupação, principalmente porque Angela estava grávida. As chances de ela ainda estar viva eram baixas, e a polícia começou a pedir para que a população verificasse prédios abandonados, fazendas e lugares parecidos. Isso foi feito já à procura de um corpo, porém nada foi encontrado. No dia 19 de abril, 2 semanas após o sequestro,
A população começou a esquecer o caso e os cartazes de desaparecida já faziam parte do cenário. A polícia, por sua vez, continuou a investigação. Eles então procuraram por mais casos parecidos e encontraram. 4 anos antes do sequestro de Angela, Diana Braugart, de 18 anos, também desapareceu. Ela estava em Crystal City, Missouri, a aproximadamente 4 horas de distância de onde Angela desapareceu. Ela trabalhava como caixa em uma loja de conveniência e foi vista pela última vez deixando o estabelecimento na noite do dia 11 de março de 1987. Ela tinha uma prova no dia seguinte e precisava voltar para casa para estudar. Entretanto, Diana nunca chegou ao carro. O veículo foi encontrado intocado no mesmo local no dia seguinte. Testemunhas alegaram ter visto a moça conversando com um homem não identificado no estacionamento momentos antes. Sem gritos, ela simplesmente desapareceu. Ter 2 jovens de idades parecidas sendo sequestradas no estacionamento de loja de conveniência à noite foi o que chamou a atenção da polícia. O modus operandi parecia o mesmo e a expectativa era conseguir conectar ambos os casos, somando assim as evidências. No caso de Diana, as testemunhas conseguiram dar uma melhor descrição do suspeito. Essas pessoas afirmaram que o homem que conversou com ela no estacionamento foi também o último cliente da loja. Ele saiu quando o estabelecimento fechou as portas e abordou Diana no estacionamento. Depois disso, eles não foram mais vistos. E a polícia enfrentou dificuldades em encontrar um rosto em comum entre todos os suspeitos até então. No dia 19 de janeiro de 1991, 4 meses antes do sequestro de Angela, Trudy Darby, de 42 anos, estava fechando as portas da loja de conveniência na qual trabalhava, por volta das 22 horas. Aquele estabelecimento ficava em Max Creek, Missouri, a aproximadamente 1 hora e 15 minutos de onde Angela desapareceu. Enquanto se preparava para fechar, Trudy percebeu a aproximação de 2 homens estranhos. Ela estava sozinha e achou a atitude suspeita. Sem pensar 2 vezes, a mulher ligou para seu filho mais velho, avisou sobre a situação e pediu para que ele viesse até a loja. Seu filho aceitou, entrou no carro e acelerou. Ele estava a poucos minutos de distância, mas quando chegou ao local, foi recebido pelo silêncio. Não havia ninguém nas proximidades, a porta da loja estava aberta e Trudy não estava lá. O caixa estava aberto e vazio, sugerindo que os responsáveis tivessem aproveitado para roubar o dinheiro. Assim como Angela e Diana, Trudy Darby desapareceu. Seu filho acionou a polícia, que deu início à investigação. 2 dias depois, em Gravel Road, a aproximadamente 20 minutos da loja, um agente encontrou uma porção de cabelo e sangue no chão. Mais viaturas chegaram ao local e começaram a vasculhar. Eles então chegaram ao rio próximo, onde encontraram o corpo já sem vida de Trudy Darby. Completamente nua, ela apresentava 2 perfurações na parte de trás da cabeça, provocadas por disparo de arma de fogo, uma cena que apontava para a execução. No mês seguinte, em 27 de fevereiro de 1991, Cheryl Ann Kelly estava fechando sua loja de conveniência sozinha, perto das 22 horas. Assim como as outras, ela nunca chegou em casa. Seu veículo foi encontrado no mesmo local no dia seguinte. O último funcionário a deixar a loja antes de Cheryl alegou que quando saiu, ainda tinha o último cliente lá dentro. Um homem não identificado. Ao menos outras 2 pessoas que passaram pelo local alegaram terem ouvido gritos perto das 22 horas e 15 minutos, mas não sabiam de onde vinham. Aquilo já não era mais coincidência. Havia um padrão no modus operandi e o perfil de vítimas estava claro. Mulheres sozinhas à noite em loja de conveniência. O criminoso estudava sua vítima, fosse pelo interior da loja ou não, e quando se via sozinho com ela, realizava o sequestro. Dos 4 casos, apenas um corpo foi encontrado, o mesmo no qual uma quantia em dinheiro foi levada e também o único no qual mais de um suspeito estava presente. Isso distanciava um pouco esse caso dos outros, e já eram difíceis de serem conectados. Apesar de parecidos, não existiam evidências para tal. Porém, juntos eles formavam uma nova informação: o raio de ação do criminoso. Aquilo diminuía a área de interesse da polícia, mas não resolvia o caso por si só. Como já apresentado anteriormente, existiam múltiplos assassinos ativos no mesmo período e estado, com modus operandi semelhantes, o que tornava a investigação um verdadeiro caos. Mas fica pior. Em junho de 1992, mais de um ano após o sequestro de Angela, 3 mulheres desapareceram. Cheryl Levitt, de 47 anos, Suzy Streeter, de 19, e Stacy McCall, de 18. Todas as 3 desapareceram da casa de Cheryl em Springfield, Missouri, que não fica longe de Clinton. Suzy e Stacy eram amigas e estavam celebrando o fim do ensino médio. Cheryl era mãe de Suzy e acolheu Stacy em sua casa naquela noite. Na manhã seguinte, a casa foi encontrada vazia, com a porta aberta. Apenas o cachorro da família recebeu os agentes. Os carros ainda estavam lá
assim como objetos de valor. Bolsas, dinheiro e documentos foram encontrados no local. As mulheres não. Todas as 3 desapareceram. Existia uma única coisa que chamava a atenção dos agentes: uma lâmpada quebrada na parte externa, provavelmente danificada pelo criminoso a fim de conseguir ocultar sua presença. Naquele dia, algumas ligações estranhas foram feitas no interior da residência, mas o conteúdo das ligações não foi divulgado. A polícia também encontrou uma mensagem apagada no aparelho telefônico, que continua um mistério até hoje. Muitas teorias foram criadas, mas a investigação nunca chegou a uma conclusão. Talvez movidos pelo sentimento de urgência em resolver o caso, os agentes começaram a se distanciar do padrão abordado no caso de Angela. Resolver um dos sequestros poderia significar resolver todos de uma vez. Eles só precisavam de uma oportunidade. E talvez a tenham conseguido em 1994. Foi nesse ano que a polícia de Missouri recebeu uma ligação. Uma pessoa que não quis ser identificada alegou ter mais informações sobre o caso de Trudy Darby. Segundo essa pessoa, o próprio assassino teria confessado o crime para ela. Esse homem era Jesse Rush. Com o auxílio de seu meio-irmão Marvin Cheney, ele teria sequestrado, violentado e assassinado não apenas Trudy, mas também outras mulheres. Jesse confessou esses crimes para uma série de pessoas, que confirmaram a história para a polícia. Ambos foram presos e acusados por homicídio e sequestro. Em uma carta já dentro da prisão, Jesse se disse feliz por a polícia não saber tudo o que fizeram. Do contrário, ele estaria no corredor da morte. No momento de sua prisão, a aparência de Jesse era semelhante ao retrato falado no caso de Diana, como sendo o último cliente da loja. Entretanto, nenhum outro caso foi oficialmente conectado a ele ou seu irmão, o que era um golpe crítico na investigação. Resolver o caso mais distante dos outros, sem tecnologia para conectá-los, poderia marcar o fim das investigações. E depender da cooperação de um criminoso com medo do corredor da morte não era o ideal. A defesa de Marvin Cheney não conseguiu afastá-lo dos crimes, e ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Jesse Rush foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional pelo sequestro e homicídio de Trudy Darby. Entretanto, após apelações, a Suprema Corte entendeu que a prisão perpétua sem condicional era inconstitucional para menores de 17 anos em Missouri. Ele foi preso aos 15 e deixou o presídio com 48, em 2022. No ano seguinte, em outubro de 23, Jesse foi pego pela polícia portando uma pistola. Isso violava as condições de sua liberdade e ele foi recolhido novamente para o presídio. Jesse é, até hoje, o principal suspeito para todos esses casos, mas a polícia já não tem mais esperança de conseguir uma confissão. Os casos já estavam arquivados até que algo retirou a poeira das pastas. Em 2021, 30 anos após o desaparecimento de Angela, a polícia publicou uma carta que parecia tirada de um filme. Um informante não identificado da polícia, que estava trabalhando para desmanchar um grande grupo de traficantes, recebeu essa carta no dia 4 de abril de 1991, o mesmo dia em que Angela desapareceu. Até então, a polícia tinha mantido esse documento em sigilo, mas ele foi revelado em 2021. Em forma de colagens, a mensagem dizia que eles, os remetentes, sabiam quem esse homem era e que pessoas como ele merecem o que recebem. Eles diziam saber onde sua filha estava e que muito em breve ela os conhecerá. Essa carta sugeria que o informante tinha sido descoberto e era uma clara ameaça à sua filha. E apenas para contexto, a informação rasurada é o número de identificação desse policial, uma informação que apenas a polícia deveria ter. Esse homem estava enfiando a mão em um vespeiro e descobriu já durante a investigação que o grupo de traficantes era muito maior do que ele pensava, provavelmente com pessoas também dentro da polícia. Ocultar essa carta do público foi um processo inteligente, apesar de não ter gerado frutos neste caso. Controlar o nível de informações e conhecimento que a polícia tem é uma tarefa importante, visto que criminosos também acompanham os jornais. Porém, quando existem criminosos portando distintivos, não há muito o que fazer. Essa carta foi entregue para um policial que tinha uma filha de nome Angela. O problema é que o pai da Angela, abordada neste vídeo, não era policial. Quem quer que tenha enviado a carta sequestrou a garota errada. Naquela noite, o suspeito pode ter entrado na cabine telefônica ao lado para se certificar de que a moça era mesmo seu alvo. Por características físicas semelhantes ou não, é possível que ela tenha sido levada por engano. Até hoje, Angela Hammond ainda não foi encontrada. Através da inteligência artificial, uma imagem de como Angie estaria hoje foi criada, ainda que muito provavelmente estejamos olhando para um futuro que nunca existiu.